Estudo os Salmos aleatórios, Salmos 37, do 32 ao 36, parte 6. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgá-lo. Espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando foram desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na sua terra natal. Mas passou e não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Davi foi vítima de muita impiedade, no sentido de maldade mesmo, praticada contra ele, desde dentro de sua casa como do externo, que é de praxe mais acontecer, com exceções para ambos. Contudo, no conceito integral e amplo, estes não serviam a Deus ou deixaram de servir por causa da ideologia de poder segundo o conceito terreno e carnal. Conforme foi Absalão, que foi educado espiritualmente pelo ensino dos patriarcas que andaram e viveram para Deus e seu reino. No entanto, pela ideologia de poder, não oriundo da vida com Deus, que é Deus reinando e o servo, o rei ou crente se submetendo aos seus conselhos. Provérbios 11, 14. Absalão voltou-se contra seu pai, esquecendo-se do mandamento com promessa que é honrar pai e mãe, não respeitando a figura paterna e o reino de Israel, tentando usurpar o lugar do seu pai, sendo que lhe era um dos sucessores naturais ao trono. Espreitou seu pai desde que nutriu a ideia de que Davi estivesse mostrando fraqueza e desgoverno. Mudou a natureza de sua obediência a Deus em face de buscar pessoas insatisfeitas ou incautas que não acataram o governo de seu pai. O que age pela carne busca pessoas igualmente com as mesmas práticas carnais ou é iludido pelas más conversações. 1 Coríntios 15, 33. Obedecendo mais aos homens que a Deus, por não buscar o conhecimento de Deus. Eles combatem os justos ou justificados por Deus. Davi o era justificado por Deus, e Deus trabalhava para estabelecer ainda mais, para mudar ou controlar seu ímpeto sanguinário, tanto que pelo legado guerreiro que construiu, quando tentou edificar casa para Deus, ele não permitiu, não porque o tenha rejeitado como a Saul, que era ou se tornou filho da desobediência. Davi, inicialmente sendo pastor de ovelhas, foi escolhido por servir a Deus. Claro que a simbologia em cima da profissão do menino ruivo é profeticamente planejada pelo propósito dos desígnios do Senhor através do Evangelho de Cristo. Davi estava sendo preparado por Deus para ser gestor de pessoas e ungido com a responsabilidade de governar Israel futuramente. Salomão, seu filho, partiu para o entendimento correto do ofício que ia desempenhar. Pediu sabedoria a Deus para governar seu povo. Não pediu riqueza nem a morte dos seus inimigos. Diferentemente de seu pai, foi um gestor de pessoas, gestor de relacionamentos interpessoais e gestor de conflitos, dentro de tudo que teria que fazer de forma administrativa também. Embora, numa gestão de pessoas e de conflitos, os conflitos sempre ocorrerão. Só depois que as pessoas ministradas ou trabalhadas absorvem o verdadeiro entendimento ou entendam o porquê da tomada de certas decisões e ações nesta gestão de pessoas ou conflitos, pensar que, ignorando os conflitos, tentar abafá-los ou suprimi-los, não resolvem. Só adiam a solução ou mascaram um ambiente pesado e de aparência de paz na superfície. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:8. Os pacificadores que Jesus disse que seriam considerados filhos de Deus são aqueles que não precisam empunhar espada, armas ou ameaças e armas bélicas para estabelecer paz, nem através da força ou medo para estabelecer esta paz. Porque Cristo utilizou a virtude do amor, não entendido pelo homem natural. É questão de poder de Deus mesmo.
Ele mesmo que tenha permitido Pedro empunhar a arma, sua ação posterior foi ensinar que o amor desarma a natureza confusa pelo mal e faz refletir sobre o trabalhar com o bem e a vida, pois mesmo que encare a morte, tem garantido a ressurreição e a vida com Deus por entender o propósito do Evangelho. Deus não deixou Davi nas mãos de Absalão, que usurpou o trono e procurou matá-lo. Porém, Absalão, na prática do seu mal, fugindo das consequências de sua iniquidade, ficou preso pelos cabelos, pelo pescoço, diz outros historiadores, sendo ferido de morte por Joabe, que tentou subornar os homens de Davi para matar Absalão, além de 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro, que recusaram. Ele mesmo, Joabe, feriu no peito Absalão, mesmo sendo orientado a trazê-lo com vida. Depois foram cada um para sua própria casa, segundo Samuel 18:9. Davi disse então na parte A do versículo 34, espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Esperar não no sentido letárgico com a paralisia da fé, mas com cuidado e ações dentro da orientação divina, prática do bem, que é favor e proteção de sua própria alma primeiro, depois de quem se beneficia do bem, pois os justos herdarão a terra. A justificação é garantida em Cristo, mas no processo de vida podem ocorrer 3 aspectos. No caso de Jó, justificado em vida; Ruth, que foi justificada no processo e incluída no propósito divino futuro, na genealogia de Cristo; e os que antes justificados retrocederam para práticas aparentemente inofensivas no início, puxando a outros abismos que sobrevêm. Pelo que os que nos registros bíblicos vemos a frase, e não fez o que era reto perante o Senhor e descansou nos seus dias. Ou, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Geralmente de erros acumulados ou sem arrependimento, sucumbiram no seu próprio mal. Amazias, não com coração íntegro, e Jotão não removeu todos os autos. O primeiro viveu a maioria do tempo de vida com o coração sujo e se corrompendo e resistindo ao trabalhar do Espírito Santo. E o outro nutriu muitas formas de idolatria e admiração fútil ou desprezo do que é santo. Na parte B, tu verás quando os ímpios forem desarraigados durante a vida com Deus e perseverança no bem. Comprovamos que os que enveredaram pelo caminho do mal, geralmente alguns eram do caminho, e que uma raiz de amargura apenas ateou fogo em toda a árvore, a floresta de sua vida. No versículo 35, Nabucodonosor é o exemplo desta árvore verde na terra natal, que conseguiu honrarias pela articulação e pela força, com obras mal feitas, sem obedecer princípios divinos e no orgulho e soberba. Foi agregando reinos e escravizando povos ao seu poder, porém sucumbiu, passou e já não aparece. Procurei-o e não achei. Versículo 36. E Daniel, que veio depois, testificou. Viveu essa experiência mostrando que o juízo de Deus é justo a todo tempo, não dependendo do tempo ou circunstâncias que os justos estejam sendo perseguidos, porque o juízo de Deus é bem aplicado. Daniel 4, 19, 27. Deus abençoe a todos que possam estar se inscrevendo no canal e compartilhando essa palavra. Deixe o like para que outras pessoas possam conhecer esta mensagem e que Deus venha falar a cada um. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.